Peraí, dá licença. Olá pessoas, aqui é a Paula de Balzac. Eu sou algum tempo atrás seria um texto muito decorado. Eu sou isso, ou eu sou aquilo. E não era natural, não era natural. Eu tinha que decorar o que eu ia dizer. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ou então, eu sou isso nesse momento. E hoje eu vim partilhar pra vocês uma grande descoberta que eu tive muito recentemente. Tem coisa assim de alguns dias, eu não sei quando é que eu vou publicar esse vídeo, mas nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, é uma descoberta que tem assim alguns dias em que eu descobri que eu sou, porque era muito mais fácil dizer assim, sendo sincera, que eu sou muita coisa, eu sou ampla. Eu sempre me defini no meu blog como balzaquiana, inquieta e multifacetada. E aí, pesquisando, acho que por causa dessa coisa da quarentena também, que leva a gente a fazer muita reflexão, eu tava fazendo muita, e estou fazendo muita meditação nesses últimos tempos, mais do que aquilo que eu já fazia. Nos leva a fazer vários questionamentos, a fazer várias descobertas. Na verdade, não são descobertas, né? São coisas que já estavam ali. Quando a gente entra nesse campo de meditação, o grande choque é que a gente não vai descobrir nada novo. A gente vai descobrir coisas que já estavam ali, só que a gente não tinha percebido, a gente não tinha dado conta, a gente não tinha se silenciado o suficiente para ouvir coisas que já falavam muito alto dentro da gente, só que todas as distrações, todas as anestesias, tudo distraía a gente de ouvir aquilo que estava lá dentro. E então eu fui procurar, por causa dessa coisa de ser multifacetada, essa coisa de fazer muita coisa, de querer muita coisa, de gostar de muita coisa. Eu sou multi alguma coisa. E foi quando eu descobri que eu sou multipotencial. Cara, e essa palavra nova, eu tenho consumido muito coisas a respeito disso, porque eu simplesmente me encontrei. Me encontrei nisso, tô muito feliz por ter me encontrado. E aí eu tô fazendo esse vídeo porque pode ter outras pessoas que também se descobriram como multipotenciais e que estejam buscando referências de outras pessoas com esse mesmo tipo de personalidade, ou pessoas que, como eu até algum tempo atrás, nem sabiam o que era isso, ou pessoas, inclusive, que não sejam, que depois de ver esse vídeo todo falam, não, isso não se encaixa comigo, mas que possam descobrir no multipotencial, na personalidade do multipotencial, algumas características que te ajudem também a desenvolver as suas potencialidades, ou algumas, ou talvez só uma potencialidade, mas que possa ser de muita ajuda. Então, venha comigo, eu vou contar a história toda aqui. E se vocês buscam um resumo, alguma coisa compilada, uma coisa muito fácil, muito rápida, então já digo que o lugar não é aqui. Quem é multi tem muita coisa para contar, então fiquem comigo, tá? Então, interrompendo rapidinho esse vídeo, só para te lembrar de dar o like e de se inscrever no canal, porque se você for multipotencial, está pensando em muitas coisas e vai acabar se esquecendo, tá? Então vai lá, dá seu like, segue o canal e já segue com o vídeo. A gente é diferente, não é? Todo mundo é diferente. E principalmente na adolescência, a gente quer muito essa coisa de se descobrir quem eu sou, que lugar que eu ocupo no mundo, que lugar que eu vou ocupar. E a gente sabe dessa diferença. E muitas vezes a gente até acha muito importante, e é importante, essa diferença. Só que tem uma coisa, né? Por mais que a gente seja diferente, e é importante isso, e o que eu faço, assim, Deus quando criou cada um de nós somos insubstituíveis, né? Nada vai substituir a sua existência, a minha existência, a existência de qualquer um.
no fundo a gente também quer ser igual, a gente quer ser diferente, mas a gente também quer ser igual, porque a gente, desde sempre, nós sabemos que quando nós somos iguais, quando nós encaixamos num certo padrão, ou o padrão que ditam como o correto, como é aquele que todo mundo bate palma, né, aplaude, a gente sabe também que ao pertencer a esse padrão a gente é amado. É isso que é muito mais fácil. Ninguém, não sei, acho que muito poucas pessoas querem mesmo ser diferentes. Eu acho que muitas vezes até você pode pensar em querer ser diferente, coisa e tal, mas no fundo não. Porque ser diferente implica você ter uns certos desafios, algumas coisas que não são assim tão fáceis de você lidar, né? Ninguém quer ter que enfrentar preconceitos, ter que enfrentar a incompreensão, né? Porque tudo que é diferente é incompreendido. Os preconceitos, por exemplo, eles surgem muito disso, as pessoas não saberem lidar com aquilo que é diferente. Então, às vezes é muito mais fácil você se encaixar, e inclusive muitas vezes você busca se encaixar para você ser amado, para você pertencer, né, a alguma coisa. E por outro lado também, por mais que a gente fale assim, eu não preciso de um rótulo, eu não preciso de um rótulo, eu não sou um rótulo, a gente precisa também de uma identificação. A gente precisa de ter pessoas que pertencem, mas que a gente fale, não quero pertencer a um grupo, porque eu sou único, porque tem a minha individualidade, bababá. A gente precisa também de se inserir num grupo pra gente se compreender. Porque se sou só eu, a única pessoa no mundo que tem uma característica X, muito naturalmente vai gerar em mim um questionamento se eu não sou anormal. E se esse ser anormal, se eu não estou completamente errada, né? Se eu não estou remando contra a maré. E então cheguei depois de muita pesquisa, a vida toda, depois da vida toda, descobri recentemente que eu sou multipotencial e, claro, como todas as características que temos na vida, isso tem pontos bons e também tem pontos maus. E qual é a grande questão nisso? A grande questão é, eu agora que eu tomei consciência, né? Eu sou isso. O que eu posso fazer com a parte boa disso? O que eu posso usar isso a meu favor? E a parte má, o que eu faço com essa parte má? Porque assim, não quer dizer que você nasceu com uma certa característica, ou com você tem uma certa personalidade que tem um ponto negativo, não quer dizer que você tenha que viver com aquele ponto negativo pro resto da sua vida, também não é isso, né? É muito fácil você se conformar, eu sou assim mesmo e tal, e vou encarar todas essas partes negativas porque eu nasci assim. Também não somos conformistas e nem ignorantes a esse ponto, nós podemos mudar algumas coisas sim. E é este o ponto de análise também que eu vou trazer até aqui. E para começar eu vou contar um pouco da minha vida. O multipotencial são pessoas que têm muitas habilidades, muitos gostos nas mais variadas áreas. Nem sempre são gostos assim de coisas muito muito relacionadas. Por exemplo, um cara é ator e ele é ator de teatro e ele é ator de TV, que são coisas bem diferentes, mas estão dentro da mesma coisa. Ele continua sendo ator. Muitas vezes ele desenvolveu a potencialidade dele, tanto para ele ser ator numa área, como ser ator numa outra, não quer dizer que ele seja multipotencial. Ele apenas desenvolveu um potencial que ele já tinha. Mas às vezes também ele quer ser diretor, que também envolve outras habilidades. E ele gosta de todas as coisas de igual maneira. E aí acontece que há outros multipotenciais que têm assim gostos assim
realmente nada a ver, né? Da pessoa, eu sou ator e também eu gosto de cozinhar e eu quero ser um chefe de cozinha. E é muito natural. Comigo sempre foi muito natural eu gostar de muitas coisas. São muitas coisas que eu gosto. E eu até posso refletir que assim, as coisas que eu não gosto, eu sei exatamente quais são as coisas que eu não gosto. E as coisas que eu não gosto, eu nem me aproximo muito delas. Já aconteceu de me aproximar de algumas coisas que eu inicialmente não gostava ou que eu não tinha muita habilidade, ou que eu não sabia nada sobre elas, e apenas por questão de, tipo, eu tenho uma curiosidade muito grande, eu tenho uma vontade de viver e de experimentar muito grande, e eu me questionar, por que eu não gosto disso, por que eu gosto disso e não gosto daquilo? E eu querer experimentar, aquela sair da minha zona de conforto e experimentar essas outras coisas. Não foi tempo perdido, de maneira alguma, ter experimentado essas outras coisas, ter desenvolvido outras habilidades, ou ter visto que certas coisas eu não tinha realmente habilidade nenhuma, mas ter tentado para mim foi bastante válido, para justamente sair da zona de conforto, para descobrir mais coisas sobre mim. Mas em geral, há coisas que eu não gosto, que eu não vou procurar muito por elas, né? E há aquelas coisas que eu gosto, que eu sim procuro mais por elas, busco mais por elas. E, e o único problema é por serem muitas. E o fato de serem muitas, às vezes, o que acontece? Uma das coisas negativas é que às vezes a gente se perde. É tanta coisa que a gente gosta, a gente tem uma sede tão grande que às vezes a gente se perde no meio do caminho. Então, vou contar do início. Quando eu tinha, tipo, 7 anos de idade, né, tá lá na antiga primeira série, né, no ensino fundamental, e aí te pergunta o que você quer ser quando crescer. Para o multipotencial, essa é uma pergunta bem difícil. Para alguns, isso que eu li agora nesses últimos tempos, conhecendo outras pessoas multipotenciais, algumas pessoas referem que é muito difícil, porque é muito difícil escolher uma coisa só e você ter que viver com aquilo pro resto da vida, sabe? Pra mim esse não é tanto dilema, sabe? É, mas não tem aquele dilema, e se eu for infeliz seguindo tal profissão? Não é isso, é porque eu sempre soube que eu podia desenvolver tal profissão, mas eu não queria excluir as outras. Só que qual é o nosso modelo de sociedade? Nosso modelo de sociedade, o que dizem pra gente? Você tem que escolher uma coisa só. Uma pessoa que não escolhe uma coisa só é uma pessoa indecisa, é uma pessoa preguiçosa, ou é uma pessoa que não sabe o que quer, né? É uma pessoa inconstante. E então a gente fica com muito disso na nossa cabeça, né? De que a gente tem que escolher um caminho, força, foco e fé. Cadê o foco? Você não tem foco. Só que na minha cabeça eu consigo ver nexo entre todas as coisas. Eu consigo ver todas as coisas que eu aprendi meio que entrelaçadas. Só que eu tenho consciência também que eu não teria um tempo de vida útil, a não ser que eu viva muito mais do que 120 anos, para eu fazer todas as coisas que eu quero. Então eu tenho que aprender, tá? E uma coisa que já vem de reflexão agora, que eu sei que eu sou multipotencial, e eu acho que até tenho feito isso, assim, não então larga escala, mas tenho feito, que é priorizar aquilo que é possível ser feito, né? Aí, por exemplo, aí me perguntaram aos 7 anos de idade, o que você quer ser quando crescer? Eu queria ser costureira, sabe? Depois eu descobri que na verdade eu queria ser estilista, que é uma coisa, tá tudo pertinho, né? Porque eu desenhava umas roupas assim, meio espalhafatosas. Mas eu gostava de costurar também, então possivelmente eu queria era desenhar as minhas roupas e eu queria costurar as minhas roupas. Aí você me pergunta, hoje, depois, tantas décadas depois, você se tornou costureira? Não, mas eu tenho uma máquina de costura, mas eu costuro, eu já fiz algumas roupas pra mim. O vestido do meu noivado, quando eu noivei, eu que fiz o meu próprio vestido, quer dizer, nunca mais, desde os 7 anos de idade, eu não fiz curso de costura, nem nada, não segui nada desse sonho. A primeira coisa que foi que eu falei que eu queria ser assim na escola, mas eu costurei
o meu próprio vestido. Tem mais uns 2 ou 3 vestidos que eu fiz. Eu tenho máquina de costura que eu não mando roupa pra costureira, eu mesma costuro sempre que precisa, assim, de um ajuste, alguma coisa assim, sou eu que faço. Então, assim, não é uma coisa que foi inútil pra mim. E aí, além disso, eu também cheguei a dizer uma vez que eu queria ser veterinária. Eu tenho muitos cachorros, inclusive tem 2 aqui, dormindo aqui. Aqui do meu lado, eu tenho 7 cachorros. Eu disse que eu queria ser veterinária, até lembro bem de uma vez em casa me perguntarem, mas você prefere, minha mãe perguntar, salvar a vida de uma pessoa ou de um cachorro? E eu falei, não, de um cachorro, porque o cachorro é muito mais humano do que o ser humano. Isso, eu falando isso com 7 anos de idade, e olha que não mudei muito a minha opinião. Em relação a isso. Me tornei veterinária? Não, mas tenho 7 cachorros, todos os cuidados que eu preciso ter com eles, eu tenho muito gosto de pesquisar, tenho muito gosto de buscar. Mas por que então que eu não me tornei veterinária? Porque eu gosto de cachorro, eu gosto da natureza, sou muito fã da natureza, mas eu não posso. É como meu pai queria que eu fosse médica. O sonho dele, como é muito inteligente, minha filha é muito inteligente, essa minha filha vai ser doutora. E falava pra todo mundo, essa minha filha vai ser doutora. E eu durante um tempo até falei que ia fazer medicina, mas não era porque eu queria, era porque eu queria agradar meu pai, porque meu pai falava que ia ser, tinha um orgulho tão grande, eu me sentia tão bem quando ele falava que ia ser doutora, então eu cheguei a falar que ia fazer medicina, mas eu não suporto ver sangue. Aliás, melhorei isto quando, há poucos anos atrás, eu fiz um curso de cuidador de idosos, e aí na prática tive que lidar com algumas coisas que antes eu considerava muito nojentas e que hoje bem fácil pra mim, hoje em dia, porque eu acho que foi aquela coisa de na hora do vamos ver, você precisa de ajudar aquela pessoa, então tudo, sabe, aquilo que você tá fazendo que é legal, que é bonito, se tornou muito mais importante do que o meu nojinho por alguma coisa. E então, eu falei que ia ser médica, mas assim, até hoje eu tenho assim, um certo, eu não, essa coisa de pensar em ter que estudar o olho, sabe, enfiar uma coisa dentro do olho, gente, isso me dá um nervoso. Eu não posso ver CSI, sabe, porque, e olha que é tudo mentira ali, entendeu, é tudo é tudo maquiagem de caracterização, e eu sou maquiadora também. Mas eu não posso, eu tenho um nojinho, pensar, não é nojinho, nervoso mesmo. Pensar em amputação, por exemplo, uma coisa que me dá um pavor terrível, pensar em amputação. E eu falo, eu vou ter que fazer a faculdade de medicina. E eu vou ter que aprender essas coisas. Não dá pra tirar assim, essas coisas? Eu acho que até consigo, sabe? Mas não rola. E aí, em relação à veterinária, que eu estava falando disso, não pense que eu me perdi, eu tenho muita paixão por cachorro, gosto muito de cachorro, gosto de fazer as coisas com cachorro, gosto também de galinha, gosto também de gato, gosto também de cavalo, gosto de zebra, gosto de girafa, mas eu não posso ver cobra, aranha, barata. E aí, mesmo que eu não tenha que ter contato com esses bichos, mas eu vou ter que estudar, vou ter que ver foto desses bichos, não dá, sabe? Eu não, e assim, essas coisas que eu não gosto, não adianta colocar que eu tenho que gostar. E eu não quis ser veterinária. E aí eu pensei em ser escritora, porque eu escrevo muito. Quem olha pra mim fala assim, ou então quem lê meus status, os meus stories, fala, nossa, você tem cara de ser aquela pessoa que escreve muitos diários. Quem fala isso é inteligente, porque é verdade. Sempre, a vida toda, sempre escrevi muito. Tenho muitos diários, leio muito também. E teve uma altura que eu quis ser jornalista. E aí estava tudo muito relacionado com o meu gosto de pesquisar, sobre o meu gosto de escrever, sobre a minha paixão por literatura. Tudo muito relacionado. Acabei sendo blogueira. Tem blog desde quando surgiram os blogs. A coisa de falar aqui pro YouTube, falar num vídeo, é uma coisa muito nova pra mim e que sinceramente eu não gosto. Eu me sinto, minha zona de conforto, sentar e escrever, aí ó, sai, flui, posso escrever muitas páginas sem ter que pensar. Então assim, a escrita pra mim é muito mais fácil do que a fala,
sabe? É uma coisa muito mais intimista, e aí daqui sai muito fácil. Então fui tendo assim, aí quis ser professora de ginástica. Porque apesar de eu ser uma menina, de que eu era, ainda sou uma menina muito inteligente, aquela que senta lá na primeira fila, aquela que os professores amam, os alunos nem tanto, eu também era boa em esportes. Eu também era muito boa na queimada. Eu também era muito boa na educação física, fazia os alongamentos, que esticava de um lado até o outro. E aprendi a fazer yoga com, acho que uns 7, 8 anos de idade, porque meu pai trouxe um livro de yoga para mim da biblioteca, Prontuário de Yoga Antigo, de Rose, Hermógenes de Rose, e aprendi a fazer yoga ali. Então, assim, tenho facilidade também para essa coisa, mas aí como é que a grande questão para o multipotencial, mas como é que você vai ser isso tudo? Ou então você, no que te falam, você tem que escolhe uma coisa e se torne especialista naquela coisa, se torne brilhante naquela coisa. E o que eu acho, assim, vi agora recentemente, muitos multipotenciais falando assim que dessa incapacidade de escolher, de ser especialista numa coisa. Eu acho que o multipotencial pode sim ser especialista em muitas coisas. Até porque eu li algum tempo atrás, já muito tempo atrás até, que a partir do momento que você estuda várias vezes numa coisa, ou que você lê, eu não sei se é com 40 ou 100 livros sobre o mesmo assunto, você já se torna especialista sobre ele. Então, assim, pode ter alguns multipotenciais que têm conhecimentos muito rasos sobre muitas coisas, mas também há multipotenciais que têm conhecimentos amplos sobre muitas coisas. Você pode ter conhecimentos amplos também sobre muitas coisas. A questão é, por que eu tenho que escolher? Essa é a grande questão. Não sei por que eu tenho que escolher. Por quê? Pra eu me definir, na verdade, né? Pra eu poder chegar pra vocês e falar assim, olha, eu sou isso, isso, isso. Eu sou só isso, né? E sou muito boa nisso, tenho todas as especializações nisso. Eu acho que é muito mais para as pessoas nos entenderem. Pra pessoa chegar pra mim e saber, ela é especialista nisso, eu vou falar com ela sobre isso, né? E não que essa imensidão de coisas. E aí, tá vendo, gente, eu tenho uma afinidade com o Leonardo da Vinci. Ano passado, aliás, eu cheguei a publicar isso no blog, eu não sei onde que eu publiquei, no Stories, sei lá, que eu li mais um livro sobre Leonardo da Vinci, porque sempre tinha uma proximidade. É claro que é muito arrogante eu falar assim, nossa, eu sou praticamente Leonardo da Vinci, claro, porque o cara era muito gênio. E imagina o cara, na altura não tinha nem internet, não tinha nada disso, e o cara era muito gênio. Só que o cara tinha muitas profissões, só que naquela época era bonito, era legal a pessoa ter assim um montão de profissão, sabe, cara, escultor, pintor, arquiteto, engenheiro, sei lá, mas um monte de coisa, mas era legal. Só que hoje, no nosso dia a dia, isso já não é tido como algo bonito, até porque veio o negócio da Revolução Industrial e tal, então foi vindo a necessidade da pessoa fazer só aquela coisa ali e tal. Mas há pessoas que continuam sendo multipotenciais. E o multipotencial pode parecer muito ruim para essa mentalidade da sociedade que diz que você só tem que ser muito bom numa coisa X e Y, mas o multipotencial é aquela pessoa que vai fazer a diferença, é aquela pessoa que talvez é muito pouco provável você pensar um multipotencial, por exemplo, trabalhando no serviço público, mas o multipotencial é aquele cara que vai chegar ali e que vai ver assim, aquele negócio que é feito há 20 anos igual, porque o multipotencial ele não é muito essa coisa igualzinha, né? De gostar de padrões. E ele fala assim, cara, esse negócio está sendo feito errado, vamos fazer de outro jeito. E aí ele vai apontar um jeito que é feito muito melhor e que é muito mais eficiente, que resolve muito mais a questão. Então, vai te apontar caminhos muito mais criativos, vai te apontar muito mais alternativas, porque ele sempre esteve nessa busca, né? Então, o multipotencial também ele é muito importante para a nossa sociedade. Eu tô gravando, tá ficando escuro aqui, eu espero que vocês não se importem, eu não vou ligar uma luz, tal, porque eu até gosto dessa coisa assim, meio intimista, né?
Ainda mais pra falar de um assunto assim que tem a ver tanto com a gente, né? Então, assim, ao longo da vida, o que eu fui fazendo? Um dos problemas, aliás, do multipotencial é que ele vai fazendo muita coisa, algumas coisas ele vai se perdendo no meio do caminho. Então, falam muito que o multipotencial deixa muita coisa pelo caminho. No caso do Leonardo da Vinci, ele morreu, deixou umas 700 páginas aí de algumas coisas que ele não concretizou. Só que aquilo que ele concretizou foram coisas muito grandiosas. E, inclusive, acredito até que muitas dessas coisas que eram, digamos, apenas rascunhos, apenas pensamentos, reflexões, isso que pode, projetos, né, que não foram levados ao cabo, também podem ter ajudado ele em outras coisas. E eu penso muito nisso quando eu fiz. Eu fiz alguns anos atrás e todo mundo achou, como pode? A Paola fez um curso de assistente de alvenaria, aprendi a ser pedreiro, que era uma coisa que eu nunca quis fazer, nunca quis, mas só que eu vi que era uma coisa que eu não sabia nada, e decidi fazer, decidi ver qual era. Tô trabalhando com isso hoje? Não estou. Penso em trabalhar com isso hoje? Também não penso. Só que eu vejo a utilidade das coisas, eu vejo que quando eu precisar de um pedreiro para trabalhar aqui em casa, eu vou saber conversar com ele. Eu vou saber avaliar o trabalho dele. Eu vou saber o que eu quero de verdade, e se é possível, se é viável ou não aquilo que eu quero fazer, entendeu? Então, assim, já me ajudou, assim, e algumas coisas que eu ainda faço, é verdade. Mas, e me ensinou muito a quebrar meus limites, sabe? Eu tinha 2 mãos esquerdas, sabe? Sabe, fazer qualquer coisa, né? Pegar um tijolo, colocar a massa, eu tinha 2 mãos esquerdas. Cara, isso já me potencializou em coisas que eu desconhecia. Eu não acho que isso foi um conhecimento inútil. E aí tem também toda a questão de nós vivermos uma sociedade machista, né? Eu acho que eu já era multipotencial e eu desenvolvi também a minha multipotencialidade nos últimos tempos, desde que quando eu vim morar no Brasil, porque eu moro numa cidade muito pequena e eu via a necessidade de eu me virar e eu me virar sozinha, e eu nunca quis ser dependente, totalmente dependente. Uma coisa é das pessoas, uma coisa é as pessoas te ajudarem, né? Você ter ali as pessoas para te ajudar, se quer me ajudar, eu aceito ajuda. Mas outra coisa é eu ser unicamente dependente da ajuda das pessoas. Tipo, se ninguém me ajudar, eu não me viro, sabe? Então essa coisa... Então eu até achei, não, eu sou virona, né? Teve uma menina, uma jovenzinha que veio com essa palavra pra mim, achei uma maneira. Ah, você é muito virona, né? Você faz as coisas e tal. E eu me orgulho disso. E eu me orgulho dessas coisas assim que eu aprendi. Mas então, o que eu fui fazendo ao longo do tempo? Eu tive o primeiro grau, depois eu consegui uma bolsa de estudos, fui fazer processamento de dados. Eu não tinha computador em casa, eu estudava e trabalhava na altura, no cansaço do caramba. As primeiras aulas eu não estava nem presente, porque minha alma não estava lá, meu corpo ainda não, só estava meu corpo lá. E então fui fazer processamento de dados, não entendia nada daquilo, mas passei e tal. Mas é uma coisa assim, que eu achava assim, nada a ver. Tinha outros cursos que poderiam ser mais interessantes pra mim, que eu tivesse escolhido, mas eu escolhi processamento de dados, achando que eu estava sendo muito inteligente, achando assim, caramba, daqui a alguns anos ninguém vai saber nada de computador, porque não era uma coisa acessível. Pô, eram uns 486, 386, eu cheguei a ligar 386. Não era igual hoje, que tem figurinha, que tem um montão de coisa, tem aquela coisa, parte gráfica, né? Era só letrinha. E então eu achei, nossa, que vai ser a revolução mundial e eu quero estar à frente. Então eu quero fazer esse negócio pra saber desse negócio, porque daqui a um tempo ninguém vai saber disso e eu vou ser fera, eu vou saber. Afinal de contas, hoje computador todo mundo tem, todo mundo mexe com aplicativo, tem criança de 7 anos que sabe muito mais que a gente, né? Então quebrei minha cara.
Mas fiz um negócio lá, depois que eu saí de casa aos 17 anos, larguei, tipo assim, faltando pouco tempo pra me formar. E aí vem muito essa coisa, assim, não é uma facilidade que eu tenho de largar as coisas. Falar assim, nossa, você é tão inconstante, né? Porque pra você já largou tanta coisa, né? E não voltou a... Tem gente que talvez largaria o curso, ah não, agora eu tenho que ir, tenho que acabar, tem aquele sentido de continuidade. Eu não senti essa coisa que eu tinha que continuar a fazer processamento de dados, apesar de ter parado quando faltava assim uns 3, 4 meses pra me formar, e tinha nota boa, inclusive, só tinha uma matéria lá que eu não estava muito bem, que era matemática. E não é que eu não seja boa em matemática, matemática me precisa de concentração, concentração eu só tenho, eu preciso de falar, agora eu vou me concentrar. E as outras coisas não demandam, não precisam, sabe, de tanta concentração, tá? Porque a matemática, por você se desviar, se eu pensar em qualquer outra coisa, passarinho lá no céu e tal, eu vou errar o negócio. Então, eu podia ter continuado o processamento de dados. Ai, que legal essa luz escura, né? Eu podia ter continuado o processamento de dados e eu não continuei. Porém, anos depois, muitos anos depois, quando eu me interessei, já tinha feito outras coisas na minha vida, mas de repente começou a surgir aquela coisa de internet, começou a surgir essa coisa de site. Falei, quero fazer site, quero aprender a fazer site. Não havia tanta informação como há hoje, e tanto acesso, né, tanta facilidade para você aprender a fazer um site. Mas mesmo assim, pesquisei, aprendi a fazer site. Então eu aprendi sozinha a programar HTML, CSS, PHP, aí aprendi otimização de páginas web. E por que eu tive essa facilidade? Porque lá no curso de processamento de dados em 1990 e uma coisa, eu aprendi lógica de programação. Então, ao ter aprendido essa lógica de programação, que mostra mais ou menos como é que as coisas funcionam ali, foi fácil para mim aprender a programar. Entendeu? Então, assim, fiz processamento de dados, né, em 1900 lá. Depois, né, eu parei porque eu saí de casa com 17 anos de idade. Aí passou um tempo, eu fui pro Rio. Chegou no Rio, eu morei com a minha tia no Rio, aí tinha um curso de graça de recepcionista no Senac, e aí eu fiz o curso de graça, onde pela primeira vez eu aprendi automaquiagem. Aí depois, anos depois, não fiz um curso de maquiagem, né? Mas ali teve curso teve automaquiagem e tal. Aí fui fazer estágio no Hospital Naval. E aí, pela primeira vez, contato com o hospital, coisa que depois se alinha com o quê? Com o trabalho de cuidador de idosos, né? Então, assim, tudo vai se ligando, sabe? Tudo vai se unindo, vai se juntando, entendeu? Aquela coisa... E eu trabalhava no setor de otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia, E então eram muito mais pessoas idosas. Então por que eu fui trabalhar depois no hospital com idosos? Possivelmente também porque ali houve, né, aquela coisa do contato também maior com os idosos. Tudo vai se unindo, cara, tudo vai se unindo. E então, depois o Senac também ofereceu 3 cursos de inglês instrumental, também eram de graça. Na altura não tinha dinheiro para pagar, né? 3 cursos de graça de inglês que eu fiz, que foi muito bem. Línguas para mim tem uma facilidade muito grande. O multipotencial é muito isso. Alguns acham assim que por eles se sentirem tão perdidos, que eles talvez não tenham potencial para muita coisa. Eu já acho o contrário. Eu acho que a gente tem muitos potenciais, mas nem sempre eles são bem desenvolvidos. Eu sempre tive muita clareza dos meus potenciais. A questão de fazer assim com que eu não me prenda é porque eu não vejo a necessidade ou nexo no sentido amplo lá de dentro de me sentir feliz, de eu ter que me prender a certas coisas. Eu poderia ser médica hoje e todo mundo achar muito bonitinho e todo mundo me tratar melhor até. Pelo fato de eu ser médica, ou me considerar inteligente apenas porque eu sou médica.
Mas só que eu sei tanto que eu sou inteligente, eu sei tanto que eu tenho uma capacidade tão grande, há uma segurança que até para alguns pode até ser interpretado como uma arrogância. Mas é uma segurança natural, tipo assim, eu sei que eu sou muito capaz. Eu sei que se eu quisesse ser médica, eu seria médica. Que eu não teria tanta dificuldade, talvez uma dificuldadezinha, mas não tanta dificuldade. Que não é por falta de capacidade que eu não seria. É porque eu não preciso, eu não sinto que eu tenho que fazer alguma coisa para fazer os outros felizes. Eu não sinto que eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas olharem para mim e falar, olha que inteligente, que bonitinha. Porque eu tenho muito essa consciência, sabe? Do que eu sou, da minha capacidade, do brilho no olho que eu tenho, a paixão que eu tenho quando eu entro numa coisa que eu gosto, que eu vou com paixão ali. A questão é que o multipotencial tem muitas paixões. Ele gosta de muitas coisas, né? Então eu fiz isso no Rio e tal. Depois, passado um tempo, fui para Portugal e eu fiz vários cursos, vários. Eu vou ficar aqui horas se eu for falar de todos os cursos que eu fiz. Eu fiz curso de maquiagem. Aí entrei numa coisa que eu nunca tinha pensado em fazer antes, porque assim, como eu gosto muito de escrita, então é muito mais a escrita do que o visual, né? Fiz fotografia, e ao fazer fotografia foi um mundo novo pra mim. Mas tem tudo mais também a ver com a arte, né? Sempre gostei muito de arte, entendeu? Gosto muito de música, então eu componho, eu escrevo música. Não toco violão maravilhosamente bem, conforme podem já ter visto em alguns vídeos que eu publiquei. Mas também porque eu não quis. A pessoa que não é multipotencial, ela foca numa coisa e ela dá continuidade naquilo, como o cara que faz karatê aos 5 anos, ele tá lá até os 50 anos, tá lá ganhando a faixa preta dele e tal, e porque ele foi consistente naquilo. Não é que o multipotencial ele não tenha capacidade para ir até o fim. A questão é que ele vê que tem tantas outras coisas que ele quer fazer também. Ou então que às vezes não é necessário para ele, para a felicidade dele, ele ir a fundo, ser o melhor naquilo ali. Algumas coisas talvez ele queira ser o melhor, em outras coisas não. Justamente porque ele tem tantos gostos, algumas coisas ele fala, olha, aqui eu quero ter o meu conhecimento até ali. E outros eu quero ter mais lá na frente. Ele filtra, ele sabe filtrar muito essas coisas, entendeu? Eu gosto de música, eu gosto de tocar violão. Meu pai já tocava violão muito bem. Pra que eu vou querer tocar violão tão bem quanto ele? Porque se eu gostava, era dele tocando, entendeu? E porque se eu ainda continuo gostando, sabe, de juntar aquela galera, tem aquele cara que toca muito. Eu toco um tiquinho, posso tocar umas 2, 3 musiquinhas, mas o meu prazer é ver aquela pessoa ali que é muito boa no negócio e eu poder também estar ali como plateia, como apreciadora. Eu não preciso ser sempre o centro das coisas. Eu não preciso ser sempre a melhor nas coisas. Talvez porque eu tenha descoberto que, ao ter muitos talentos, isso foi um conflito que eu tive durante muito tempo, porque assim, eu era sempre muito boa em muita coisa. Então, com isso, internamente, eu também ficava muito cheia de conflitos, achando que porque as oportunidades se abriam, acabavam se abrindo pra mim, porque, ela é sempre boa. Vai falar lá na frente. Eu não tinha o dom de falar lá na frente, mas como eu tinha muito conhecimento, as pessoas me jogavam lá pra frente pra falar. Mas será que com isso também não tô assim meio que tampando o sol de algumas pessoas? Algumas pessoas às vezes precisam brilhar e talvez eu não esteja... eu tinha essa culpa de às vezes cobrir o brilho das pessoas, mas aí eu descobri que eu não preciso ser boa em todas as coisas. Então, pra mim o que eu sei de violão hoje, na data de hoje, me serve, me basta, porque eu só quero escrever umas musiquinhas mais ou menos, eu não quero ser nenhum grande compositor, não tenho essa aspiração hoje. Talvez amanhã não, talvez amanhã mude de ideia, eu queira, e aí eu vou focar nisso, e aí eu vou ser muito boa nisso. Mas neste momento, não quero. Não quero. E tenho o direito de não querer? Tenho o direito de não querer. Tenho o direito de, nesse momento, eu querer outras coisas? Tenho esse direito. Então, assim, eu tenho muitos... Neste momento, o que eu faço nesse momento? Nesse momento eu não faço nada, porque eu tô na quarentena. Mas, nesses últimos anos eu trabalho
como massoterapeuta e depiladora. Como massoterapeuta, me formei em 2004. E aí, como é que eu trabalho essa multipotencialidade tendo uma profissão fixa? Eu sei que como depiladora e massoterapeuta é o meu ganha-pão. É o que eu trabalho nesse momento. Então, é claro que se tem 30 cursos legais que eu quero fazer agora. Eu vou priorizar aqueles que são relacionados com massoterapia e depilação, porque eu tenho que estar atualizada dentro da minha profissão. E aí depois, nos outros tempos, eu vou fazendo outras coisas diversas. E aí, recentemente, eu voltei também para um projeto que eu gosto muito, relacionado com cuidadores de idosos. Criei um site para cuidadores de idosos, é uma coisa que comecei recentemente. Mas assim, as coisas vão acontecendo. Naquele momento eu tô com vontade de fazer isso, eu vou fazendo aquilo. Até quando? Eu não posso garantir, hoje que eu sei que eu sou multipotencial, eu não posso garantir até quando que vai essa paixão. É uma coisa meio recíproca, sabe? Enquanto as coisas vão me dando alegria, eu vou continuando nelas. Se eu descobrir outras coisas que vão me dar mais alegria, aí eu vou para outras coisas. O que não quer dizer que aquilo que eu tô vivendo agora, que seja inútil, que amanhã eu vou olhar, nossa, quanto tempo eu gastei com aquilo, que eu vou olhar para os monte de curso que eu faço e que eu vou falar assim, nossa, eu perdi tempo demais fazendo umas coisas nada a ver. E eu devia ter focado em uma coisa só. Não, por quê? Porque uma coisa vai ligando a outra, tá? Mas foi muito importante eu descobrir essa coisa de ser multipotencial, justamente para eu ver, pra eu ter essa consciência dessas habilidades naturais que eu tenho muitas habilidades e tal, que é uma coisa que eu já sabia. Para eu não me sentir culpada com isso, não me sentir que sou a única pessoa no mundo assim, pra eu não sentir que eu tô completamente perdida, mas também pra eu ver que tem certas coisas que eu tenho que me policiar, no sentido de quê? De organização, de consistência, de persistência também, né? Talvez agora eu passe a me policiar pensando assim, caramba, já tá eu querendo mudar outra coisa, então olha, não acabei isso daqui, deixa eu seguir e tal. Então, eu espero que ajude as pessoas. Eu quero falar mais sobre isso, eu quero falar mais sobre essa coisa da multipotencialidade. O que eu tô achando é que eu não coloquei nenhum tempo contado, não. Eu tô achando que eu já falei demais sobre o assunto, mas eu quero que saibam que a partir dessa descoberta agora, isso vai ser um divisor de águas, tanto aqui no meu canal, quanto no meu site, quanto em todos os projetos da minha vida. E espero que a gente volte a falar mais sobre o assunto, tá? Beijinho pra vocês.